Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode acompanhar em nosso site e em nossas redes sociais. E agora, também pela TV Alternativa, canal 19.1, aos sábados, 10h30, com reprise aos domingos, também às 10h30. No programa de hoje, vamos receber o diretor jurídico do Sindicep e secretário de formação da Condicef, José Figueiredo. Na pauta, atendimento e demandas jurídicas dos servidores, reajuste emergencial e ameaça de Lira em pautar a reforma administrativa. Figueiredo, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Ricardo. Nós que fazemos o Sindicep, é sempre muito bom estar aqui nesse amplo local de debate. Figueiredo, uma das maiores demandas dos filiados ao sindicato é a questão jurídica. Certo. Como o Sindicep atende a essas necessidades? Bom, primeiro é necessário que a gente explique o que nós temos no jurídico. Hoje nós contamos com 3 funcionários que prestam atendimento diariamente das 8 da manhã às 12 e das 14 às 18. Assim como nós temos os nossos plantões de advogados que também funcionam de segunda a sexta-feira, sendo que na segunda-feira, na parte da tarde, a partir das 14h30, e nos demais dias da semana, a partir de 8h30 da manhã. Figueiredo, o atendimento jurídico também está acontecendo nas regionais? Ah, sim, isso é uma ação que nós começamos antes da pandemia, Ricardo. Mas aí, com o problema da pandemia e não podendo ter aglomeração, a gente teve que dar uma parada. Mas, semana passada, nós já começamos novamente esse atendimento, essa itinerância do jurídico. E as primeiras regionais atendidas foram Caxias, Codó e Chapadinha. E já estamos com um cronograma já para que seja atendida todas as 11 regionais do Sindicep Maranhão. Como é que funciona? Quando, por exemplo, você falou que nós temos atendimento jurídico, né, com os advogados de segunda a sexta. Sim. E nesse caso, quando há o atendimento nas regionais, aqui em São Luís, continua funcionando ou não? Bom, o plantão do advogado que vai se deslocar até as regionais, ele é suspenso. Entendeu, Ricardo? Mas os demais, eles continuam normalmente. Porque a gente tem que dar prioridade, nesse momento, para aqueles que nem sempre têm esse atendimento. E aí a gente dá total atenção às regionais que estão sendo atendidas nesse período. Figueiredo, uma reclamação recorrente também trata da questão de tentativas de golpe, né? Porque o sindicato, a assessoria jurídica do sindicato, entra com as ações, ajuiza as ações, faz o acompanhamento, tudo, e de repente, quando a ação é ganha, tem alguns advogados aí que tentam burlar. Como é que está sendo isso? O que está acontecendo? Como é que o sindicato se porta em relação a isso? Tá, assim, Ricardo, a gente imagina, a gente não pode comprovar de que isso é como se fosse um cartel. Existem várias ligações entre, enfim, várias pessoas que a gente não sabe explicar como essa informação chega primeiro aos servidores. Uma outra coisa que nós estamos com problema é na questão do cadastro. A gente está fazendo um levantamento cadastral para que seja atualizado todos esses endereços, o que atrasa um pouco essa informação de créditos liberados. Recentemente, o nosso escritório já entrou com uma representação na OAB contra 2 desses escritórios que fazem esse tipo de trambicagem. Eu não vejo um nome para dizer que não seja esse. Agem de má fé em cima dos nossos filiados quando eles não prestam serviço nenhum. Só levam o filiado até o banco para que faça um saque. Nada mais do que isso. E qual é a informação que o sindicato dá a esses filiados? O que eles devem fazer quando alguém procurá-los? A primeira coisa que eles têm que fazer é entrar em contato imediatamente com a secretaria do sindicato. Pois lá eles terão informações se esses processos estão liberados e se realmente são nossos ou não. Porque, Ricardo, fica muito fácil. Você, além de ficar fácil, não, fica difícil para o filiado, porque além dele pagar para o advogado pilantra que está fazendo isso, que não fez nada na ação, ele vai pagar para o sindicato. Então ele paga 2 vezes.
Então, para que ele tenha esse cuidado, não tenha esse prejuízo, deve procurar a nossa secretaria, que está lá todos os dias para atendê-los. Mas, Figueiredo, tem havido uma grande quantidade de ações desse tipo? Não, existem muitas ações, mas isso não quer dizer que todas as ações, esses advogados mal intencionados, eles tenham acesso à nossa frente. Porque muitos dos nossos filiados que têm o cadastro atualizado, a gente chega na frente com a informação. Então impede de que esses advogados oportunistas ganhem esse, e muitas das vezes, Ricardo, o percentual é altíssimo, é de 30%. É horrível. 30%, enquanto o sindicato cobra 10%. Não tem sentido isso. Procurem o sindicato. Não entrem em conversa fiada de advogada pilantra, gente. Tá. E, assim, então quer dizer que uma das primeiras coisas que o servidor deve fazer, então, é atualizar o cadastro. Sim, sim. Uma vez o cadastro atualizado, nós teremos mais agilidade para informar dos processos que estão sendo liberados. Agora, uma coisa me trouxe uma dúvida aqui. E como é que esses advogados têm acesso a essas informações? Porque isso aí não é uma informação, em tese, exclusiva do sindicato, do escritório que faz assessoria para o sindicato? A priori seria. Ainda estamos tentando descobrir como eles têm esse acesso antes da gente. Quem tem o acesso são os tribunais. Mas eu seria leviano aqui acusar os tribunais. Jamais eu vou fazer esse tipo de coisa. Mas a gente, infelizmente, não tem como te dizer, cravar, como eles conseguem essas informações. Certo. Ok. Figueiredo, vamos fazer um pequeno intervalo e já já voltamos. Estamos de volta com o secretário de Formação da Condicef, José Figueiredo. Figueiredo, após mais de 7 anos sem reajustes, finalmente os sindicatos dos servidores públicos conseguiram assinar um acordo emergencial de 9% com o governo. Como está essa situação no Congresso? Já foi aprovado no Congresso? Já, mas antes, Ricardo, eu gostaria de fazer uma retrospectiva para que as pessoas entendessem como nós chegamos até esse reajuste de 9%. Quando em abril, então candidato à presidência, o Luiz Inácio Lula da Silva, lançou a sua candidatura, nós entregamos uma carta, um manifesto com todos os anseios da classe de servidores públicos. E dentre elas, o reajuste, pedindo para que tivéssemos um reajuste, já que, como você falou, são 7 anos sem nada, nem reposição salarial. E esse documento foi reforçado na equipe de transição, quando já na vitória do presidente Lula. E o que mais nós achamos interessante foi que, logo ele assumindo, a primeira coisa que ele disse que iria abrir foram as mesas de negociação. E ele cumpriu. Em 17 de fevereiro, eu nunca vi uma aprovação tão rápida como foi isso. De 17 de fevereiro, quando chegou em abril, nós já estávamos com o reajuste garantido. A primeira proposta do governo foi de 7,8%, que seria em abril, a segunda de 8,4% em maio e a terceira de 9% para junho. Por que demorou esse tempo todo? Porque nós lutávamos para que esse reajuste emergencial, vamos dizer bem claro, atingisse a todos, tanto as pessoas da ativa como o pessoal aposentado. E havia uma divergência na questão do ticket, que esse ticket seria retirado do montante desses 9%. Então foi muita negociação, onde nós conseguimos que o ticket saísse, não saísse desse montante de 9%, até porque ele é de uma outra rubrica. E o governo entendeu assim. Então, é necessário que as pessoas entendam que isso foi muito trabalhado. Não foi assim, chegou aí, vou te dar 9%. Não, nós trabalhamos e chegamos a 9%. É óbvio que o que nós apresentamos ao governo, no documento que foi feito lá em abril e reforçado na equipe de transição, nós não estávamos pedindo 9%. Nós estávamos pedindo, se não me engano, 27,9%. Que é o que vem de perdas exatamente, dos dois períodos, tanto do governo, do desgoverno Temer, como do desgoverno Bolsonaro. Tá. Então,
Os 9% nós aceitamos porque é emergencial e a gente sabe a dificuldade que o governo está agora. Mas nós não esquecemos do que ficou para trás. E isso a gente vai cobrar aonde? Nas mesas setoriais de negociação que vão ser abertas agora. E aí sim a gente vai discutir como nós iremos conseguir só lá na negociação. Agora, você falou uma coisa importante. Porque às vezes o servidor que está lá na ponta acha que isso chegou de paraquedas. Não foi, né? Não. Foi uma luta grande dos sindicatos. E principalmente num período em que o sindicato mais foi atacado, né? Inclusive na forma de financiamento. Como é que está essa situação? Isso também está na negociação? A forma de financiamento dos sindicatos? Sim, está na negociação. Mas eu acho que a gente tinha que partir já de dentro de casa primeiro, Ricardo. De dentro de casa, eu digo assim, que os nossos servidores que já foram filiados e que hoje não estão filiados, e aqueles que ainda não são filiados, que viessem se juntar à luta. Porque sindicato forte é sindicato unido. O sindicato, para que a gente faça essas lutas em Brasília, ele necessita de recursos. E tu sabes que não é barato. Então é necessário que todos estejam engajados nessa luta para que nós possamos ter sucesso. Até porque, quando o sindicato consegue um acordo desse, consegue aprovar uma situação dessa, alcança todos, né? Todos são beneficiados. Com certeza, nós não fazemos diferença de quem é filiado de quem não é filiado. A luta é pelo servidor público, mas é necessário que o servidor entenda que ele é parte integrante desse processo. E me diz uma coisa, isso já foi aprovado no Congresso, esse percentual foi aprovado, e ele vai incorporar ao salário a partir de quando? A partir de junho, já foi aprovado, está tudo certinho. A partir de junho ele é incorporado aos salários. Inclusive, eu vou até aproveitar aqui o espaço para dizer que houve um pequeno problema com os aposentados, onde não teve o reajuste em cima de algumas gratificações, inclusive a H100, que o pessoal da FUNASA, quando aposenta, ele leva junto com a aposentadoria, né? Então, isso ficou de ser corrigido até ontem, quarta-feira. Eu acredito que quando o contra-cheque agora sair, já fechado, porque foi só a prévia, já esteja com essa correção devidamente feita. O auxílio alimentação, esse já foi incorporado, né? Esse desde maio. Nós tivemos um aumento, se não me engano, de 46%, que faz redondo R$200. Ficou agora em 646, era 446. Agora, Figueiredo, esse reajuste é o que a gente falou, esse aí é emergencial, né? Ele vem para tirar do buraco, vamos botar assim, uma situação que vem dos anos anteriores. Isso. E a partir desse ano, ele entra nas mesas de negociação, é isso? Nas setoriais? Entra. Para o reajuste que virá a partir do ano que vem, 2024, sim, é isso? E o governo mesmo já sinalizou que quer já trabalhar o reajuste de 2024. Mas a gente, como eu te falei na minha fala anterior, nós não podemos esquecer o que ficou para trás. A gente tem que trazer isso aqui juntamente com o reajuste de 2024 encontrar uma maneira de que seja encaixado isso, porque a gente não pode deixar essas perdas para trás. Pelo menos, o que o governo fala? Ele fala em colocar a inflação do período. Sim. E vocês estão pleiteando que seja acrescido à inflação um pouco mais das perdas anteriores, é isso? Sim, com certeza. A gente tem que juntar as duas coisas. A gente sabe, Ricardo, a gente tem que ter consciência também que é o primeiro ano de governo. A gente não pode esperar também a solução de todos os problemas financeiros nossos. Sabemos que os governos passados foram culpados de a gente estar nessa situação. E a gente sabe que o governo, eu acredito nesse governo, que é o governo de mudança, de esperança, ele vai conseguir fazer isso, mas não em um ano. Mas que já deu sinal de que houve uma melhora, né? Agora você falou em 27%, né? Certo. Então já tirou 9%. Certo. Em tese... fica 18. 18. Alguma coisa aí. Então, o que esperar? É 18, então ainda tem 18 de pendência. Isso. E mais a inflação desse período. Isso aqui também deve ser diluído, né?
esses 18? Também não deve entrar de uma vez, né? Não pode. 18 de uma vez não tem a mínima condição. A gente sabe que o governo não vai ter caixa para 18%. Mas a gente tem que trabalhar justamente nessas mesas. Sim. São nas mesas que nós vamos colocar os nossos anseios e o governo vai colocar as dificuldades e seus limites. Mas eu acredito que com o governo Lula, o crescimento do nosso país já está de vento e popa, e eu acredito que a gente vai ter sim recurso para que a gente possa atender tanto aos 18 como aos que a gente vai trabalhar lá para frente, não integralmente. Esperamos que sim, né? Vamos fazer mais um pequeno intervalo e já já voltamos com o secretário de Formação da Condicef, José Figueiredo. Estamos de volta com José Figueiredo. Figueiredo, os servidores públicos e seus sindicatos, com muita luta, conseguiram tirar da pauta durante o governo Temer a reforma administrativa, a PEC 32. Né? E o governo Bolsonaro tentou também, nós continuamos, os servidores continuaram nas ruas e conseguiram impedir que ela fosse levada ao plenário. Mas o Lira agora, passado esse período eleitoral e com a movimentação do governo Lula em defesa dos servidores, o presidente da Câmara volta a falar em trazer de volta essa PEC para o plenário. Como é que o movimento sindical está vendo isso e o que esperar? Tá. Primeiro a gente tem que entender que a PEC 32 nada mais é do que a retirada de direito dos servidores e a precarização dos serviços públicos. Ou seja, passar para a iniciativa privada as ações do governo. Nós sabemos que por detrás disso existe uma classe política que gosta de uma terceirização, não é verdade, Ricardo? E tu sabes que quando tu traz uma terceirização para dentro do governo, tu extingue com os concursos públicos. A terceirização traz apadrinhamentos. Apadrinhamentos causam problema para os servidores, porque ele disse no discurso dele que os servidores só seriam atingidos os novos, né? E os antigos não. Ora, Ricardo, se tu tem apadrinhados, tu vai colocar apadrinhados em setores onde tem chefias e assessorias. Quem faz a avaliação de desempenho do servidor público? São as chefias. Então é óbvio que a chefia, ela vai fazer a avaliação. E o servidor, se tiver 2 avaliações consecutivas negativas ou 3 intercaladas, ele vai para a rua. Então, como que os servidores não serão atingidos, os antigos? Isso não existe. É uma mentira. É conversa para boi dormir. Mais uma coisinha. Se ele não faz concurso, ele não repõe a força de trabalho. Se ele não me repõe a força de trabalho, hoje o pagamento da aposentadoria, salvo engano, é 3-1. Se eu já estou com um pessoal aposentado, eu vou me aposentar, quem é que vai me dar suporte? É outra coisa. Ricardo, a importância do servidor público com estabilidade, nós acompanhamos agora há pouco. No caso, não sei, eu acho que tu acompanhou, no caso no aeroporto, a Receita Federal, no caso das joias, né? Pergunto a você, se fosse um servidor público terceirizado, o que aconteceria ali? Ele entregaria. Ele entregaria. Então é necessário que nós entendamos que estabilidade não é privilégio, é direito. É direito para que o servidor possa desenvolver um trabalho com qualidade e responsabilidade. E é óbvio que no seu artigo 37A da PEC, que ela fala da privatização diretamente, foi onde nós enfocamos, demos um maior foco de trabalho para que ele fosse retirado esse artigo 37. Em um dia, Ricardo, eles criaram 3 substitutivos. Em um dia, 3 substitutivos. A pressão é muito grande, né? Para as empresas que fornecem mão de obra. Porque, na realidade, a gente sabe que a precarização, ela se dá, não é só na execução do trabalho. Sim. É também
no pagamento. Claro. Porque aquilo que o governo paga para o dono da empresa é bem superior ao que ele repassa a esse terceirizado, né? Então, aí já há uma precarização financeira também, não é só do trabalho. E, claro, é uma precarização do trabalho porque esse empregado terceirizado, ele não tem qualificação, né? Não tem acesso à qualificação. Isso. Porque o servidor público tem direito a se qualificar, a fazer os cursos e tudo. Já o terceirizado não tem, né? Então, no final, acaba prejudicando ao serviço público. Eu acho que isso que a sociedade precisa entender. Aqui, quando se está falando em defender os servidores públicos, perpassa ao indivíduo. A gente está falando dos serviços públicos, né? E quem precisa do serviço público é a própria sociedade. É ela quem vai sentir. Está entendendo, Ricardo? Porque justamente quando o servidor é mal remunerado, quando ele não tem uma qualificação, quando ele não tem pertencimento, ele não sente fazer parte daquilo do governo, ele não tem empenho, Ricardo. Ele não tem empenho. Ele não tem empenho não é porque ele não quer, não. É por conta de tudo isso que a gente está conversando aqui. E aí a população lá no final sofre com isso. E a gente tem que lutar juntamente com todos os sindicatos, a gente tem que brigar com todos os grupos organizados para que isso não aconteça. Porque justamente quem vai sofrer somos todos nós, e não só o servidor público. Claro que o servidor público vai sofrer, mas vai sofrer também lá na ponta. Quem usufrui dos serviços públicos? Agora, Figueiredo, quando foi colocado isso, né, em pauta, essa PEC 32, os sindicatos e as confederações, né, as centrais, fizeram uma campanha muito grande de esclarecimento da população, né, da necessidade de manutenção dos serviços públicos, e isso deu resultado. O que está sendo feito agora, nessa nova investida? Você fala do Cancela a Reforma, que foi uma campanha nacional. Uma campanha nacional muito bem criada, muito bem colocada nas mídias, inclusive foi contratada até uma produtora, porque nós não tínhamos esse know-how de conhecer como fazer esse tipo de coisa. E deu certo. Nos bastidores, nós já estamos preparando uma campanha similar a essa, para que possa conscientizar, não digo nem consciência, eu já digo hoje, sensibilizar a população para o quanto é maléfica essa PEC 32, para todos. Então, eu acho que essa campanha, Ricardo, ela deve já estar sendo trabalhada já agora, nessas próximas semanas, e com certeza os sindicatos já estarão sendo esclarecidos como a gente deve proceder. E eu acho que a campanha tem que ser nacional, a gente tem que falar uma mesma língua, tem que fazer a mesma coisa. É claro que cada estado tem suas nuances, a gente não está querendo dizer que tem que seguir a regra. A gente dá o bolo e nos estados coloca a cereja. Agora, além dessa campanha midiática, também também houve, né, da outra vez, uma campanha de mobilização e de pressão em cima dos parlamentares, nos aeroportos, no próprio Congresso, lá, em visita aos gabinetes. Como é que está? Isso já está sendo trabalhado novamente? Já está sendo trabalhado, inclusive, criando uma força-tarefa para que faça esse trabalho que você está dizendo lá nos gabinetes. Porque existem deputados, inclusive os novos que estão chegando, que não conhecem, não sabem o que é a PEC 32. Ele não sabe o que é a reforma administrativa. Então, a gente tem que fazer esse trabalho mesmo, lá e dizendo para eles o que é, o porquê que nós não queremos a PEC 32, pelo menos da maneira que está. E eu acho, Ricardo, eu tenho certeza que os trabalhos dos piquetes que eu falo, não impedimos ninguém de ter acesso ao aeroporto, mas de fazer a pressão nesses deputados é interessante. E também fazer a pressão nos e-mails, o WhatsApp, o Twitter, toda e qualquer forma que você possa conscientizar os nossos parlamentares de que essa PEC, ela é a PEC da destruição. E nós não queremos a destruição do Estado brasileiro. E até porque, assim,
existem outras reformas que já estão na pauta para esse ano, né? Isso. E a inclusão desse tema, eu acho que ia complicar um pouco esse arranjo, né? Porque na realidade é um arranjo. O governo que foi eleito, a gente sabe, não tem uma maioria ideológica no Congresso. Então tudo tem que ser negociado, né? Então, a partir disso, a Condicef já está trabalhando com essa bancada, porque também tem uma bancada que é favorável aos servidores públicos e aos serviços públicos, não é isso? Existe uma bancada do serviço público, não é isso? Uma frente parlamentar. A frente parlamentar em Isso. defesa do serviço público. E ela, inclusive, foi engrossada com os novos que chegaram agora. Sim, esse trabalho ele é intenso e é contínuo, Ricardo. A gente não para. Quando eu costumo dizer que em Brasília a gente não tem hora para comer, não tem hora para beber, não tem hora para nada. Justamente porque a gente faz esses trabalhos. E a gente não pode esquecer. É óbvio que a gente tem que também trabalhar com o outro lado. Porque a gente não pode trabalhar só com esquerda, é direita, é centro, é tudo. Então a gente tem que trabalhar. Mas a frente parlamentar em defesa do serviço público é de vital importância. É de vital importância porque eles sabem os caminhos também de dentro do Congresso de como convencer os outros parlamentares. E assim, é importante, eu acho, né? Porque o servidor na ponta, ele tem que saber o trabalho que vocês fazem, né? Porque muitas vezes a gente ouve reclamações assim, tipo, achando que vocês estão viajando para Brasília. Não é viagem, vocês estão cumprindo uma tarefa, não é isso? Com certeza. E explica pra gente exatamente isso, qual é a rotina, porque as pessoas às vezes não entendem. Você sai daqui de madrugada, chega lá, tem que... Como é que é? Como é que é essa rotina? Explica pra gente. Tá bom, deixa eu tentar te explicar aqui. Às vezes a gente sai daqui de São Luís, a gente faz 2, 3 conexões para chegar em Brasília. E por que a gente faz isso? Porque a gente busca a passagem mais barata, para que não onere tanto para os sindicatos. O horário em Brasília não existe. É da hora que tu chega até a hora de você pegar o voo para sair. A última viagem que eu fiz a Brasília, eu ia pegar o voo às 19 horas, às 17h30 eu ainda estava no Congresso. Quer dizer, é uma loucura. Você, sabe, não tem horário, às vezes eu nem ligo para casa para dizer como eu estou, porque eu chego tão cansado e só para dormir mesmo e já preparar para o dia seguinte. Então não é uma rotina fácil, é uma rotina onde você tem que ter bastante entrega e gostar do que você faz. E eu gosto de defender os direitos dos nossos servidores públicos. E gosto disso sem bandeira política, sem bandeira ideológica, sem nada. Faço isso porque está na veia. Figueiredo, nosso programa está chegando ao fim. Agradecemos a sua presença, a sua participação. E agora, queria que você deixasse uma mensagem para esses filiados. O que é que eles podem esperar do Figueiredo, diretor do Sindicep e diretor da Condicef? Então, eu quero dizer a vocês que são nossos filiados e aqueles que ainda não são filiados, que venham para cá para o sindicato, que venham engrossar as fileiras. Nós precisamos de você para que continuemos com essas lutas e com essas novas conquistas e defendendo os direitos que já estão adquiridos, ok? Contamos com vocês e pode contar com o Figueiredo, que o Figueiredo vai estar lá lutando. Um abraço. Ok, queremos agradecer também a companhia de quem nos assiste. Esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!